Nesse vídeo eu vou falar sobre manutenção autônoma. Eu sou Igor Silveira, especialista em gerenciamento de manutenção industrial. Eu estou quebrando o código das ferramentas de gestão para que você possa usar cada uma delas a seu favor para o seu crescimento profissional. Então, a manutenção autônoma é um dos pilares do TPM. TPM significa Total Productive Maintenance ou manutenção produtiva total, que é um sistema de gerenciamento de manutenção criado no Japão e ele está estruturado em 8 pilares. Um desses pilares é a manutenção autônoma, justamente o pilar que deu origem a esse sistema de gerenciamento de manutenção que é o TPM. Então, em uma empresa terceirizada da Toyota na década de 50, eles começaram a passar algumas atividades que era da manutenção, do setor de manutenção, para os próprios operadores, por entender o seguinte: do meu equipamento cuido eu, ou seja, quem que conhece melhor o seu carro, o carro que você dirige todos os dias? Você ou o seu mecânico? Quem que está mais habituado com o barulho do carro? Quem está mais habituado a dirigir o carro todos os dias? A entender algumas minúcias ali da operação que o mecânico, de repente, que pode saber trocar um rolamento que você não sabe, mas ele conhece todos os barulhos exatamente, que está ali igual você, que está todos os dias no equipamento, enfim. Então, eles entenderam isso e começaram a passar algumas pequenas manutenções para o próprio operador. Ou seja, vamos capacitar o operador para que ele consiga fazer essas pequenas manutenções e aí a gente consegue otimizar, né, o resultado, uma vez que você tem mais pessoas atuando ali no equipamento, então você está aumentando o seu homem-hora aí de atuação no equipamento. Além disso, você está capacitando uma pessoa que opera, então ele está o tempo inteiro com um olhar mais crítico, ele está mais atento, cuidando melhor do equipamento, então você traz uma confiabilidade melhor, você traz uma série de fatores que é interessante para o nosso resultado como um todo. Então, quais as atividades que naquela época foram passadas para os operadores? Pequenas lubrificações, pequenos ajustes do equipamento, às vezes no operar ali ele perdia o ajuste, então pequenos ajustes, ainda mais na época, né, que não tinha o grau de automação que tem hoje, enfim. A limpeza essencial é a primeira manutenção de qualquer equipamento, é a própria limpeza, né? E às vezes a gente negligencia muito, né? Então, essas pequenas operações, pequenas execuções que seriam da manutenção, passando para a operação a gente tem um ganho muito grande. E por que isso é interessante, né? Como eu falei, a gente aumenta o resultado uma vez que você está melhorando a efetividade ali da manutenção daquele equipamento. Você está dando maior confiança que o equipamento não vai quebrar por uma série de atividades que você está incrementando que antes você não fazia. Então isso é bastante interessante para o processo. Como que a gente faz essa implementação, né? Tem vários conceitos que tem os passos, né, de implementação, 6 passos, 7 passos de implementação da manutenção autônoma. O primeiro passo é X, Y, Z e tal. Tem uma sequência que você pode seguir como indicado pelo JIPM, que é um instituto japonês que certifica e capacita os profissionais para a implementação do TPM, dos 8 pilares e claro, o da manutenção autônoma está entre eles. Então tem um passo a passo pelo JIPM. Mas eu vou falar aqui o que eu julgo os mais importantes, na maioria dos casos, para que você possa implementar hoje mesmo, pegar esse vídeo, levar para a sua empresa e fazer acontecer ainda hoje esse conceito. Então a primeira coisa é a questão da limpeza. O que é importante a gente fazer? A gente limpar o equipamento e tirar fotos de vários ângulos para mostrar que esse é o padrão que o equipamento deve trabalhar. Então uma folha com a foto do equipamento bem limpo, organizado ali toda a área, é importante para você sempre lembrar desse padrão. E aí você pode criar um checklist de limpezas a serem feitas. Ou limpezas ou pequenos checklists, pequenas inspeções, pequenas lubrificações, pequenos ajustes. Não é para ir além da capacitação que o operador tem. Não que o operador não possa ser capacitado, ele pode. Mas no primeiro momento é interessante colocar somente o básico ali que o operador vai conseguir fazer e isso vai melhorar de uma forma ou de outra a confiabilidade do equipamento. Então isso é um ponto muito importante. Criar ali uma rotina, muitas vezes vai ser diária, talvez de 2 em 2 dias, talvez semanal, não sei, cada um tem uma realidade, mas uma criação desse checklist aí, de limpeza, de organização da área em torno, de checklists, enfim, de alguma coisa que a pessoa pode fazer naquele equipamento, né? Um outro ponto que eu julgo bastante importante é a identificação de locais de difícil acesso, que muitas vezes vai dificultar da manutenção, vai dificultar a inspecionar algum ponto porque ele é de difícil acesso.
Enfim, identificação desses locais de difícil acesso é bastante interessante, faz parte da manutenção autônoma, mas também vai ajudar bastante na manutenção, principalmente na manutenabilidade, que é a dificuldade ou facilidade de dar manutenção. Então você vai conseguir também diminuir o tempo médio para reparo e dar uma confiabilidade maior, uma vez também que você talvez torna visível algo que não estava visível anteriormente, né? Por ser um local de difícil acesso. Outro é identificar as fontes de sujeira. As fontes de sujeira é bastante interessante a identificação, porque melhor do que limpar é não sujar, né? Então se a gente tem a possibilidade de não sujar ao invés de limpar, é melhor ainda, porque você deixa de fazer uma atividade de rotina que é a limpeza ali, que talvez demoraria muito mais tempo, e faz em muito menos tempo porque você identificou uma fonte de sujeira e eliminou essa fonte de sujeira. Pode eliminar ou pode pelo menos minimizar essa fonte, não tem problema nenhum. Mas também é um passo que eu julgo bastante importante. E aí na manutenção autônoma você pode criar etiquetas para você amarrar no equipamento ali essas etiquetas identificando as anomalias que forem encontrando. Então, como eu sempre falo, o TPM, eu sou grande fã do TPM, mas a gente não precisa necessariamente utilizar todas as ferramentas que o TPM coloca como as ferramentas das melhores práticas, né? A gente pode pegar o que nos serve naquele contexto e fazer resultado com aquilo. Isso é o mais importante. Então, uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, e assim, é claro que a manutenção autônoma, na maioria dos casos, ela vai funcionar mais naqueles equipamentos em que o operador está muito próximo. Por exemplo, um entorno, né? Uma máquina operatriz em geral, se você tem um operador para cada máquina ali, você tem uma proximidade muito maior do operador com o equipamento. Mas, por exemplo, na mineração, é possível a gente implantar manutenção autônoma? Na grande maioria dos casos não se chama de manutenção autônoma, mas já se pratica várias ferramentas da manutenção autônoma na mineração, por exemplo, nos caminhões, fora de estrada, para carregadeira, enfim, todo equipamento aí de frota. O motorista, ele pratica bastante a manutenção autônoma, apesar de que na maioria dos casos não é falado nessa nomenclatura, mas ele faz o seu checklist todos os dias de manhã, às vezes ele que é o responsável pela limpeza do equipamento e assim vai. Então ele verifica, por exemplo, calibragem dos pneus, ele verifica algumas coisas ali que faz parte do dia a dia dele e ele, de certa forma, está fazendo uma manutenção autônoma. Mas, por exemplo, um operador de campo, numa mineração, nas correias transportadoras, enfim, ele consegue fazer uma manutenção autônoma? Também consegue. Não vai ser a mesma coisa, vão ser atividades um pouco diferentes. Mas uma coisa, por exemplo, que eu sempre vejo em mineração, em beneficiamentos que tem correias transportadoras ou outro tipo de equipamento de transporte, tá? Elevador de caçambas, enfim, headler, etc. É a identificação de fontes de sujeira. Às vezes a gente demora muito para agir e aquela área está sempre suja. Então tá bom, como é que eu identifico e como é que eu sano essa fonte de sujeira? Se você identificar uma fonte de sujeira e sanar ela rápido, você não precisa fazer uma limpeza depois, você está cuidando melhor do equipamento, da área e assim por diante. Então isso eu acho que é um dos princípios da manutenção autônoma que qualquer pessoa pode praticar aí em qualquer tipo de equipamento, né? Para quebrar o paradigma de que manutenção autônoma só dá em equipamentos menores, só quando é um operador para cada equipamento, não necessariamente. A gente pode aplicar sim ferramentas da manutenção autônoma em praticamente todo tipo de empresa, de ramo industrial. Se esse vídeo foi interessante para você, se gerou valor, dá um joinha aqui, clica no like que o YouTube vai favorecer esse vídeo, vai distribuir para cada vez mais pessoas que estão interessados nesse tipo de assunto como você que está assistindo. Compartilha, tem uma setinha aqui logo embaixo do vídeo que você pode compartilhar nas suas redes sociais. Enfim, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. Ativa, não esquece de ativar o sininho ali, que é uma notificação que toda vez que eu entrar ao vivo no YouTube ou tiver colocando um novo vídeo, né, postando um novo vídeo, você vai receber uma notificação em tempo real. Só clicar lá que você está vendo mais um vídeo gratuito da nossa série aí no YouTube. E eu estou deixando também um presente para você, que é um e-book gratuito, você também pode baixar, que é como implantar um sistema de gerenciamento de manutenção do zero. Para você baixar, está aqui no vídeo um link, é só clicar nele, você vai ser direcionado para o nosso Instagram. Lá no Instagram, na bio, tem o link para você baixar o e-book como implantar um sistema de gerenciamento de manutenção do zero. E aí, se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá nosso canal que a gente posta também conteúdos gratuitos todos os dias por lá. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, sucesso!